pessoal, chegando aqui com últimas da dupla nesta quinta-feira, pré-Grenal, quase já o dia do Grenal. Muita coisa pra gente falar no últimas da dupla de hoje. Muito prazer pra quem não me conhece, eu sou a Esther Fishborn e de segunda a sexta eu venho aqui no canal do Esporte trazer as principais notícias do dia na dupla Grenal. Vamos começar então direto ao assunto. A gente começa tratando do Colorado, dono da casa para o clássico deste sábado, clássico 4-3-5, e o Internacional, que tem uma semana bem movimentada. Para o clássico deste sábado, algumas dúvidas na escalação do Internacional. A dúvida na frente, porque o Wesley Moraes ele esteve de fora do jogo contra o São José, sofreu uma pancada no joelho no jogo contra o Brasil de Pelotas, ele deve para o jogo, mas há ainda uma dúvida. O Inter divulga as imagens dos treinamentos e ele não foi visto nessas imagens, pode ser que tenha sido de propósito, né, para tirar um pouco essa tensão pré-Grenal, mas pode ser também que ele não esteja participando dos treinamentos. O que a gente tem agora de informação vindas do Internacional, que tá tudo bem com o jogador e que ele vai para o jogo, mas há essa dúvida na escalação do Internacional. O Medina, ele está um pouco pressionado, ele não conseguiu ainda uma sequência de vitórias, não conseguiu ainda estabilidade, ele já fez 8 jogos sob comando técnico do Colorado, mas ele não cai de jeito nenhum, nem que tenha uma derrota dentro do Beira-Rio neste clássico, ele não vai cair, ele está assegurado ainda no comando técnico do Internacional. Havia dúvidas sobre o Tyson, ele foi liberado no início da semana por causa da morte, do falecimento do irmão dele, ele foi liberado dos treinamentos, mas ele tá de volta e ele também vai para o clássico Grenal. Fora de campo do Internacional é o que a gente tem que falar. Primeiro sobre Kaique Rocha, porque ele vem ganhando espaço nas últimas partidas no Internacional. Ele que está emprestado junto ao Sampdoria, chegou no início do ano passado, contrato de empréstimo de 2 temporadas e o Inter tem o interesse de antecipar a opção de compra. O Inter tem um passe fixado dele no valor de 1 milhão de euros, cerca aí de 6 milhões de reais, e o Inter tem interesse em antecipar a compra desse jogador que hoje vem ganhando muito espaço ao lado do Victor Cuesta na zaga do Internacional. Teve também a questão Gustavo Maia, eu trouxe aqui para vocês nos últimos vídeos, porque o Gustavo Maia ele perdeu muito espaço, ele não chegou a ganhar espaço, né, dentro do Internacional, e o staff, um representante do jogador, ia chegar em Porto Alegre para ter uma conversa com a direção do Inter, entender o que estava acontecendo, porque ele não estava ganhando esse espaço. Então o representante teve uma conversa, teve uma reunião com a diretoria colorada, conversou com eles, e o que ouviu foi que o Gustavo Maia vai ter mais espaço, ele vai ser mais relacionado pelo Cacique Medina, ele vai ter mais espaço, é o que ouviu o representante do Gustavo Maia. Então a gente deve ver o jogador aparecendo mais na lista de relacionados no banco de reservas nos próximos jogos, é o que a gente deve ver e aguardar essa situação do Gustavo Maia. Uma outra situação do Internacional ainda é sobre atacante, porque o Inter tá há um tempão buscando um atacante no mercado, sondou, teve toda aquela situação do Nicão e agora o Inter mirou o Marrone. E o Inter recebeu o sinal verde do Midtjylland da Dinamarca, o negócio foi e voltou, e agora o Inter recebeu novamente o sinal verde com o Midtjylland da Dinamarca para um empréstimo com passe fixado do atleta. Acontece que o Inter pisou um pouquinho no freio agora, porque o Inter tem outros jogadores na mira, e esses jogadores são Diego Rossi, vocês estão ouvindo já sobre ele há algum tempo, o Brian Rodrigues, que é um desejo muito antigo do Inter, o Inter já vem há um tempão tentando de tudo quanto é jeito trazer esse jogador, e também Emmanuel Martinez, o jogador do Barcelona de Guayaquil, ele também é um alvo de interesse do Internacional, ele atua como ponta, tem 27 anos, então o Inter tá buscando outras vertentes, outras opções além do Marrone. Mas o que a gente ouve de pessoas nos bastidores é que o negócio ainda para o Marrone não encerrou, pode acontecer ainda, mas por enquanto o negócio vai andar com mais calma, porque o Inter busca outras opções no mercado. Uma última sobre o Inter é sobre o Bustos, porque ele apareceu no bid, então ele deve estar presente sim no Clássico Grenal, deve inclusive ser titular na partida, fazer a sua estreia justamente no Clássico Grenal. Certo? Trocamos de lado para destacarmos o Grêmio, o Tricolor tem um pouco menos de movimentação nessa semana Grenal, o que está movimentando mesmo o Grêmio é o DM.
Ontem eu estive presente no treinamento, acompanhei um pedacinho do treinamento do Grêmio, eles liberaram aí cerca de 20 minutos ali da parte do aquecimento, os primeiros trabalhos, nada muito demais nos treinamentos do Grêmio. Mas o que a gente pode perceber, nós da imprensa que estávamos lá? As ausências de Gabriel Grando, ex-Gabriel Chapecó, também Diego Souza, Nicolas. Esses jogadores não estavam presentes nos treinos. O que acontece é que o Nicolas, ele teve um quadro de gastroenterite, vai ser reavaliado. Gastroenterite é uma coisa um pouquinho mais séria. Pode ser que ele fique de fora do jogo e aí o substituto natural é o Diogo Barbosa, que estava treinando ontem. O Diego Souza, ele sentiu um desconforto muscular nos treinamentos, ele ficou de fora do treino de ontem para fazer trabalhos na academia, mais por uma precaução, mais por uma preservação para não desgastar o atleta. Ele tá com desgaste muscular, mais por precaução mesmo, por um cuidado que ele ficou de fora do treino. Mas ele deve ir para o jogo. E também o Gabriel Grando, muita gente especulou, né, de que poderia ser um indício de que ele estaria saindo, porque ontem chegaram algumas informações de possíveis sondagens da Itália pelo jogador, mas não a justificativa do Grêmio é que ele teve um quadro de amidalite. Ele está medicado, foi liberado pelo departamento médico, ele vai ser reavaliado hoje, deve voltar aos treinamentos. Hoje o treino é fechado, então a gente não vai saber se esses atletas que estavam de fora estarão hoje presentes. É aquele mistério pré-grenal, né? Normal que a gente já conhece. O Campas, por outro lado, estava treinando normal, acompanhei ele se movimentando bem, então ele deve também ser uma opção para o Roger Machado, que encara seu primeiro Grenal na volta como treinador do Grêmio. O Grêmio encara esse Grenal com importância, sim, um Grenal nunca não vai ser importante, mas o Grêmio mira muito mais o jogo de terça-feira na estreia da Copa do Brasil contra o Mirassol, porque é um jogo eliminatório, é um jogo que o Grêmio pode ganhar muito dinheiro conforme for avançando de fase, se for avançando de fase, e no ano que o Grêmio vai enfrentar de Série B, de dinheiro curto, o Grêmio vai precisar contar com esses valores. Por isso o Grêmio encara o jogo contra o Mirassol com um pouco mais de importância, peso, do que o jogo contra o Inter, que é um jogo que é pelo Gauchão, o Grêmio já está praticamente classificado, né? É o líder do Campeonato Gaúcho e é um jogo que não tem tanto peso assim. Claro, tem muito peso, é um clássico Grenal, nunca vai deixar de ter peso um Grenal, mas o Grêmio coloca um pouco mais de importância no jogo contra o Mirassol, porque é um jogo eliminatório. Ontem, durante os treinamentos, a gente viu o Denis Abraão, o Sérgio Vasquez acompanhando o treino, isso é normal, eles sempre acompanham os treinamentos, aquela tensão pré-clássico Grenal. Certo, galera? Essas são as principais informações do dia, a gente segue de olho em tudo que está acontecendo na dupla Grenal, tudo que está acontecendo pré-Grenal, e a gente informa vocês, combinado? Eu devo voltar nessa sexta-feira de manhã, se tudo der certo, e informar vocês uma provável escalação. O que vocês acham? Quem vocês acham que vai ser? Quais serão os times da dupla para o jogo de sábado? Vamos nos falando, qualquer coisa eu volto aqui, senão eu vejo vocês amanhã, certo? Beijo, tchau!